Olá, sejam bem-vindos a mais uma dica do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Isabel Saraiva, do componente curricular de História, e trouxe uma dica sobre o Cisma do Oriente. Vamos lá? Vamos falar então sobre Cisma do Oriente. Cisma, que significa dividir. Lembrando que ali no final da Idade Antiga, início da Idade Média, nós tivemos a divisão do Império Romano em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, cada qual com a sua sede. A Igreja Católica, que a essa altura já era a religião oficial do Império, também teve a sua sede nos dois lugares, uma sede no Ocidente e uma sede no Oriente. Com o tempo, essas igrejas, apesar de serem uma ainda, começaram a apresentar diferenças entre si. E essas diferenças foram ficando irreconciliáveis. Que diferenças eram essas, professora? Diferenças ligadas a questões econômicas, políticas e sociais. Vamos dar uma olhada no nosso texto. O Cisma do Oriente representa parte dos conflitos gerados pela Igreja Católica do Ocidente e do Oriente, em meados do século XI. O que resultou na criação de duas vertentes da religião, as quais permanecem até os dias atuais: a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Do latim, a palavra cisma significa dividir, partir, separar. Vocês querem saber algumas diferenças entre essas igrejas? Por exemplo, os ortodoxos, eles não cultuam imagens dentro das suas igrejas. E eles também não acreditam na natureza humana de Jesus Cristo. Para os católicos romanos, Cristo assumiu uma feição humana quando nasceu da Virgem Maria. Temos também outras diversas diferenças. E essas igrejas, gente, se dividiram em 1054 e não voltaram a se juntar. O diálogo ocorreu muito recente entre os papas. Professora Isabel, e onde nós podemos encontrar membros dessa Igreja Católica Ortodoxa? No mundo todo. Aqui mesmo no Brasil, apesar da maioria dos brasileiros católicos serem pertencentes à Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos também católicos ortodoxos. Mas, por exemplo, na Rússia, na Grécia, os católicos ortodoxos são a maioria. Aqui a gente consegue ver uma igreja católica ortodoxa. Então, vamos relembrar. A Igreja Católica se divide em duas em 1054, no que a gente chama de Cisma do Oriente. Não se esqueçam. E assim finalizamos a nossa dica sobre o Cisma do Oriente. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e siga o @Contraturno Digital. Até a próxima dica!